Olá, vamos falar um pouco sobre análise de algoritmos, mais precisamente de definição da função de custo de algoritmos com foco em algoritmos recursivos. Nós falamos no comecinho, nos primeiros vídeos, sobre cálculo da função de custo, mas os nossos exemplos eram algoritmos que não envolviam recursão. Então, vamos definir mais precisamente, né? A função de custo, ela é uma função que determina para a gente quantas operações um determinado algoritmo executa para resolver uma instância de um problema. Um algoritmo ele é projetado e implementado para resolver um determinado problema computacional, mas dependendo da instância específica do problema que esse algoritmo encontrar pela frente, a quantidade de operações que ele executa varia. Então, a gente tipicamente define que a instância tem um determinado tamanho, a gente chama de n ou outro parâmetro que for conveniente, e a gente define a função de custo a partir desse parâmetro, em função desse parâmetro. A função de custo pode precisar de mais do que um parâmetro para estimar o tamanho do problema. Para problemas que envolvem vetores, tipicamente a gente tem um parâmetro que é o tamanho do vetor. Para problemas que envolvem matrizes, o tamanho normalmente é determinado pelo número de linhas e o número de colunas. Para problemas que envolvem grafos, tipicamente o tamanho é estimado pelo número de vértices e o número de arestas. Então, dependendo da natureza do problema que você estiver tratando, o que determina o tamanho desse problema vai mudar. Para alguns problemas, pode ser que só o número de vértices do grafo seja suficiente para determinar o tamanho. Para outros, pode ser que você precise tanto de vértices quanto de arestas. Então, depende de um problema para outro. Tem que ser uma análise caso a caso. Para relembrar um pouco, vamos começar com o cálculo da função de custo de um algoritmo que não é recursivo, um algoritmo iterativo. Então, o problema computacional que a gente quer resolver é, dado um vetor A, de tamanho n, né, vamos dizer que n é a quantidade de elementos do vetor, somar todos os elementos desse vetor. Então a gente tem aqui o nosso algoritmo, ele inicia fazendo S, que é o acumulador vale 0, I vale 1, I indica a posição que a gente vai processar em seguida. E aí ele começa um laço, enquanto I for menor do que o tamanho do vetor, menor ou igual ao tamanho do vetor, lembrando que para os nossos pseudocódigos a gente supõe que o vetor começa em 1. Então se é um vetor de tamanho 10, ele vai das posições 1 a 10. E enquanto isso for verdadeiro, né, enquanto i for menor ou igual ao tamanho do vetor, soma recebe soma mais a de i recebe i mais 1. Quando a condição falhar, o laço termina e a gente retorna a soma acumulada até então. Nós já fizemos a análise da invariante de laço para provar que esse algoritmo funciona em vídeos anteriores. E para fazer o cálculo da complexidade, cada linha do algoritmo tem um custo associado a ela. O custo exato, quantas operações em assembly, quantos milissegundos ele vai demorar para executar, depende da sua linguagem de programação, depende do compilador que você estiver usando, da versão do compilador, de quais opções de otimização você selecionar, da máquina que você estiver usando, de uma série de fatores que, em geral, a gente não controla. Então é muito difícil definir a quantidade de operações exata, a quantidade de operações real. O que a gente faz ao invés disso é atribuir um custo constante. A gente pode chamar de C1, C2, C3. Alguns autores, algumas pessoas que trabalham com a área de complexidade de algoritmos, acabam atribuindo custo 1.
né? Existem razões para isso, que nós vamos ver mais adiante quando nós falarmos de ordem de complexidade, mas algumas pessoas acabam atribuindo custo 1. Por enquanto, vamos deixar constantes arbitrárias A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 e assim por diante. Quando uma linha ela é repetida dentro de um laço, nós precisamos multiplicar o custo daquela linha pelo número de vezes que a linha vai ser repetida. Às vezes a gente consegue determinar esse custo com exatidão, como é o caso desse algoritmo aqui. Às vezes essa análise vai depender da instância específica do problema. Uma linha vai ser executada ou não, dependendo dos valores que a gente recebeu como entrada na instância do problema. É o caso da análise que nós fizemos do insertion sort, por exemplo. A gente tem a análise de melhor caso e a análise de pior caso. Então, para cada situação, a gente tem que tentar estimar quantas vezes aquela linha vai ser repetida. Então, o número de variações pode variar, o número de repetições pode variar de acordo com a forma do laço e com os valores dos parâmetros de entrada. Para esse algoritmo aqui, nós podemos estimar os custos de cada linha sem depender da forma da nossa instância de entrada, né? Então, a primeira linha tem um custo fixo C1, a segunda linha tem um custo fixo C2, a terceira, a quarta e a quinta linhas vão ser repetidas n vezes, onde n é o tamanho do vetor. Então, nós vamos ter C3 vezes n, C4 vezes n, C5 vezes n. E a última linha, que faz o retorno, tem um custo C6, custo constante também. Então, a função de custo, nós estamos chamando de t, poderíamos ter dado outro nome, mas t é um nome comum porque é de tempo, né? A função de tempo de execução. Ela tem o seguinte formato, t de n, onde n é o tamanho do vetor, é C1 mais C2 mais C3n mais C4n mais C5n mais C6. Agrupando os termos que têm n e os que não têm n, a gente pode definir que a nossa função de custo Tn é igual a Ca de n mais Cb de n, onde A é C3 mais C4 mais C5 e Cb é C1 mais C2 mais C6. Ou seja, ela é uma função linear, uma função de custo linear. Se eu dobrar o tamanho do vetor, eu vou dobrar o tempo de execução, e assim por diante. Nas linhas 4 e 5, vocês vão ver que os custos eles estão até destacados aqui, com uma outra cor. Nós assumimos que o custo para calcular o tamanho do vetor é constante e que o custo para acessar um elemento do vetor, independente da posição desse elemento, ele é constante também. Essas suposições, elas são válidas em um vetor com tempo de acesso constante e com cálculo do tamanho do vetor constante, porque na verdade ele não é calculado, ele fica armazenado junto com o vetor quando você cria o vetor. Então você cria um vetor com determinado tamanho, isso fica armazenado em algum lugar, junto ao vetor, e quando você pergunta o tamanho, ele simplesmente retorna aquela informação sem precisar calcular nada. Então essa suposição é válida para vetores, mas ela não seria válida, por exemplo, para uma lista simplesmente encadeada, né? Uma lista encadeada simples. Aí essas suposições não valem. Nós precisaríamos fazer um cálculo de complexidade diferente. Então, supondo uma lista encadeada simples, eu estou assumindo que vocês fizeram a disciplina de estrutura de dados, então vocês viram como é que se trabalha com uma lista encadeada simples. Nós vamos usar aqui duas funções chamadas head e tail. Head retorna o primeiro elemento da lista, tail retorna o resto da lista quando você descarta o primeiro elemento. A lista vazia é definida pela constante new. Então, tanto a função head quanto a função tail tem custo constante. Em qualquer implementação de lista encadeada que você encontrar pela frente, essas duas funções para lista encadeada simples têm custo constante. Okay.
Então a primeira função que nós definimos aqui é a função que calcula o comprimento de uma lista. A variável que acumula o comprimento começa com 0, uma variável auxiliar que recebe a lista de trabalho, né, variável current, né, a lista corrente, ela recebe a lista inicial, e enquanto essa variável auxiliar for diferente da lista vazia, nós incrementamos o tamanho da lista acumulada até agora e nós atualizamos a variável auxiliar para pegar o resto da lista, né, a cauda da lista. Então a gente descarta a cabeça da lista e pega o resto. A repetição desse processo, como a lista não é infinita, a gente não tem memória infinita no computador, vai fazer com que eventualmente a variável auxiliar chegue na lista vazia. A gente vai chegar no último elemento da lista, depois que descartar o último, sobra a lista vazia. Quando o laço terminar, a gente retorna o tamanho acumulado da lista. Então, esses são os custos associados. Vocês vão ver que a estrutura desse algoritmo ela é muito parecida com a estrutura do algoritmo de soma, extremamente semelhante ao algoritmo de soma. A função de custo, nós estamos chamando de T1, inclusive, assume a mesma forma, é uma função linear com coeficiente A de A, né, coeficiente linear A de A, e uma constante, né, um deslocamento A de B. Então, para calcular o tamanho do vetor, a gente tem um custo constante. Para calcular o tamanho de uma lista, a gente tem um custo linear que varia de acordo com o tamanho da lista. Para acessar o elemento de uma lista, né? Então a gente está definindo a função get, que recebe a lista e qual elemento que nós queremos acessar, e deve retornar esse elemento. Então a gente também inicia com uma variável auxiliar recebendo a lista original. E enquanto i for maior do que 1, e enquanto essa variável auxiliar não for vazia, a gente repete esse laço. Esse laço ele decrementa i e decrementa a lista. Então, se eu quero acessar o elemento 3, por exemplo, o que eu faço é, eu removo a cabeça da lista e decremento o índice para 2. Removo novamente a cabeça da lista e decremento o índice para 1. Aí esse laço vai falhar, ele vai terminar, e eu testo. Se a variável auxiliar for vazia, a gente retorna um erro, porque isso significa que eu tentei acessar um índice inválido. Se ela não for vazia, então quer dizer que eu decrementei a lista e o contador até chegar em 1, e aí eu retorno a cabeça da lista, o primeiro elemento da lista. Eu imagino que vocês também tenham visto essa função quando vocês estudaram estrutura de dados. Então, os custos aqui, eles são diferentes, porque a estrutura do algoritmo é diferente. Então, a primeira linha tem um custo constante. A segunda, as linhas 3, 4 e 5, elas têm um custo constante multiplicado pela quantidade de vezes que elas são executadas. Mas nós não sabemos a priori qual é a quantidade de vezes que ela vai ser executada. Por exemplo, se eu mandar acessar o elemento de índice 1000 de uma lista vazia, ele vai executar isso aqui 0 vezes. Quer dizer, na verdade, o while ele vai executar uma vez, que é o teste, e o resto ele vai executar 0 vezes, porque a lista é vazia, já vai encerrar esse laço de cara. Se a lista tiver tamanho 1000 e eu mandar acessar o elemento 10, ele vai executar isso aqui 10 vezes. E aí retorna o elemento. Então, a quantidade de vezes aqui vai ser o valor mínimo entre o tamanho da lista e o índice que eu mandei executar. Se a lista tem tamanho 1 e o índice é 10, ele vai executar uma vez só. Se a lista tem tamanho 50 e o índice é 10, ele vai executar 10 vezes. Então é o menor valor entre a lista e o índice, que nós vamos representar com essa notação aqui, mínimo entre i e tamanho da lista, essa
essa notação que tipicamente é usada para módulo, a gente comumente usa ela para representar tamanho de lista ou tamanho de conjunto também. Então vai ser B2, B3, B4 vezes o mínimo entre esses dois valores aqui. Aí o laço encerra e nós vamos executar o teste do if e um erro se a lista foi vazia, ou retornar a cabeça da lista se a lista não chegou em vazio. Na verdade, precisaria ter um custozinho a mais aqui, que é o custo do if. Faltou no slide, mas vamos considerar por hora que esse custo do if está embutido em B5 ou em B6. Né? B5 e B6 carregam o custo do if dentro deles. Não altera em nada o resultado que nós vamos chegar. Então, definindo a função de custo para a função get, né, vamos chamar de T2, nós temos B2 mais a soma, B1, desculpem, B1 mais a soma de B2 mais B3 e B4 vezes a quantidade de repetições de cada um. Mas, e aí, nesse ponto a gente tem uma certa dificuldade em definir qual dos dois nós vamos usar, porque a gente não sabe a priori se nós vamos executar a linha 8 ou se nós vamos executar a linha 10. Então, como eles são constantes, eles não vão variar em função do número de elementos que eu tenho na minha lista, nós estamos pegando aqui o valor máximo entre B5 e B6. Eu vou pegar o maior dos dois aqui, o que custar mais caro. E aí a gente vai ter uma certa segurança de que a nossa função de custo sempre vai ser pelo menos aquele valor indicado. Outra simplificação que nós vamos fazer no processo é o seguinte: vamos assumir o pior caso, ou seja, a quantidade máxima de operações que eu posso realizar aqui dentro. Bom, o máximo de operações que eu posso realizar é I. Se eu falar que eu quero o índice 50, o máximo de repetições desse laço aqui vai ser 50. Ele pode até terminar antes se o tamanho da lista for menor do que isso. Mas ele nunca vai passar de 50, mesmo que a lista seja muito maior do que isso. Então, para fazer uma análise de pior caso, nós vamos assumir que nós vamos sempre ter I repetições. E aí, a nossa função de custo fica BA, onde A é a soma de B2 mais B3, onde A, isso. Então, a nossa função de custo fica BA, onde A é a soma de B2 mais B3 mais B4, multiplicado por I, porque a gente está fazendo análise de pior caso, mais uma constante B, índice B, né, B subscrito B, que é o máximo entre B5 e B6 mais B1. E aí entraria também o custo daquele if que faltou aqui. De qualquer modo, é uma função linear, de custo linear, em função de I. Não é em função do tamanho da lista, é em função de I. Esse ponto é importante salientar. Não é linear no tamanho da lista, é linear no índice que eu passei. Então, agora que nós já temos as funções de custo para tamanho e para acessar um elemento da lista, a gente pode reescrever a função soma para trabalhar com listas ao invés de trabalhar com vetores. Veja que o algoritmo é exatamente o mesmo. A única coisa que muda é que a notação aqui para acessar o elemento na posição I está diferente. Antes nós estávamos usando a notação de vetor. Agora nós estamos usando a notação para lista. Mas de resto o algoritmo é o mesmo. Mas os custos são diferentes porque a estrutura de dados é diferente. Então aqui nós temos o custo C1 e C2. Na linha 4 a gente tem N vezes T1 de N, onde T1 é a função de custo da função length para listas. Na linha 5
nós temos n vezes T2 de i, onde T2 é o custo da função get para listas. Linha 6 continua um custo constante multiplicado por n, que é a quantidade de vezes que nós vamos repetir aqui. E na linha 8 nós temos C4. Mas não é possível a gente extrair uma função de custo em que a gente entenda o comportamento dela, se é linear, se é quadrático, se é logarítmico, ou seja lá o que for, mantendo esses T1 e T2 aqui. Então nós precisamos fazer a substituição pela quantidade real de vezes que essas operações vão ser executadas. Então, para a função de tamanho, é uma quantidade de vezes, é uma função que depende de n, depende do tamanho da lista, e o tamanho da lista é constante em cada instância do problema. Se eu estou resolvendo uma instância, o tamanho da lista nunca vai mudar. Mas i vai mudar a cada repetição. Cada vez que eu passar nesse laço, eu vou ter um valor de i diferente. Então, o que nós precisamos é fazer uma notação de somatório. Ao invés de multiplicar por n constante, nós vamos somar com i variando de 1 até n. E aí a expressão de custo da função get, que está em função de i. Agora nós podemos escrever uma expressão para a função de custo de soma para listas, que é uma expressão um pouco mais complexa do que a gente tinha antes. Então nós vamos ter C1 mais C2 mais n vezes a de n multiplicado por n mais a de b, mais o somatório com i de 1 a n de b de a multiplicado por i mais b de b, mais C3 vezes n mais C4. Então, nós fazemos o produto de n pelo que está entre parênteses, e aí vamos ter a de a vezes n ao quadrado mais a de b vezes n. O somatório nós vamos dividir em dois somatórios, porque fica mais fácil de lidar com eles assim. Tá? O somatório da direita, que é i de 1 até n multiplicado por b de b, bom, b de b é uma constante, então ele vai sair do somatório e vai ficar 1 aqui. Somatório de 1 n vezes é n, e é por isso que esse somatório se reduz a b de b multiplicado por b, por n, desculpa, b de b multiplicado por n. No somatório da esquerda, que é somatório de i igual a 1 até n, de b de a vezes i, b de a é uma constante, então a gente tira ele do somatório e fica só o i. E aí nós temos aqui o somatório de i de 1 até n de i, que é uma PA de 1 até n. A fórmula para a soma de PA é o primeiro termo mais o último, multiplicado pela quantidade de termos, dividido por 2. Então, depois desse algebrismo todo, né, a gente chega a uma expressão quadrática, ou seja, em função de n ao quadrado. Então fica uma constante k1 multiplicado por n ao quadrado, mais uma constante k2 multiplicado por n, mais uma constante k3, aonde k1, k2 e k3 são os valores que a gente obtém agrupando os coeficientes por n nas potências decrescentes, né? N ao quadrado, n à primeira e n elevado a zero. Então, tire o seu tempo para analisar como a gente obteve esses valores, né? Seguindo aqui os passos do desenvolvimento, você não deve ter muita dificuldade. Se precisar, pause e depois continue. Então, prestar atenção que, embora o algoritmo seja essencialmente o mesmo que nós usamos para a soma de vetores, o fato de nós termos trocado a estrutura de dados de vetor para lista fez com que uma função que tinha custo linear passasse a ter custo quadrático.
ok? Então, é importante tomar cuidado, principalmente porque a maioria das linguagens de programação hoje em dia já trazem as estruturas de dados prontas para a gente. Então, é muito fácil você usar um vetor ou uma lista praticamente de modo intercambiável. Você só troca a definição da sua variável e aí você passa de vetor para lista ou de lista para vetor. Mas essa troca ela pode ter um custo alto se você não prestar atenção em quais funções você está usando para quais estruturas de dados. Então, digamos que você queira realmente usar uma lista porque você precisa, por alguma razão, usar uma lista. Então, você provavelmente não deveria manter a função de soma da forma como ela está. Se você precisa usar uma lista, é melhor você mudar o seu algoritmo de soma.